Espero que você já tenha, no momento de comunhão, aprendido o nome do irmão que está aí ao seu lado. Então você vai falar o nome dele agora. Fale o nome dele, diga: irmão, nesta hora, eu e você vamos oferecer o nosso melhor ao nosso Deus. Aplauda ao Senhor, igreja. Aleluia, 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 Jesus. Tu és digno, Senhor. Tu és bom em todo tempo. Oh, aleluia. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Te adorarei, aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, te adorarei, aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom, aleluia. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. E Deus é bom, aleluia. E Deus é bom, tão bom, tão bom. Vamos todos declarar: Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Oh, Senhor, celebramos sua bondade, Senhor, nessa manhã. Jesus é bom. É. Vamos todos em uma só voz dizer: te adorarei, aleluia, te adorarei por tudo que é. Celebra, povo de Deus, te adorarei, aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, por tudo que é, por tudo que é. Deus é bom. Deus é bom, Deus é bom em todo tempo. Deus é bom. Vamos mais uma vez declarar: Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom
tudo que é. E as vozes do povo de Deus, diga: te adoro, eu te adorarei nessa manhã. Aleluia, te adorarei por tudo que és, por tudo que és, por tudo que és. E Deus é bom. Deus, 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 tu és bom. Glória ao teu nome, Jesus. Aleluia. Somos gratos pela bondade e a misericórdia do Senhor nessa manhã. Aleluia. Eu sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Oh, tenho amigos, família, muitos irmãos. Confere aí do teu lado, meu querido. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei, louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha porção. E a sua voz declaramos. Vamos declarar: eu sou grato por tudo, o tesouro. Aleluia, me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro. Tudo, tudo, tudo pra me dar A salvação. louvarei ao Senhor Em todo tempo. todo tempo. Louvarei, Louvor estará continuamente continuamente em meus lábios e também no coração. É Jesus, Jesus Cristo será sempre nossa canção, igreja. Aleluia.
Eu quero que você tome o seu tesouro tão precioso que é a palavra do Senhor. Deus nos deu a palavra. O salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Guardei a palavra. Então levante-a bem alta, vamos dizer juntos: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo, eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus, amém. Pai, dizemos amém, selamos, ó Pai, esta declaração com amém, porque esse é também um dos teus nomes, tu és o amém, Jesus. Que nesta manhã tua palavra nos console, nos edifique, nos exorte, conceda ao pregador graça, conceda-lhe sabedoria, mas acima de tudo a tua unção, Senhor, para que possamos ser edificados por ela. Que esta seja uma manhã também de salvação, de reconciliações, mas que teus filhos, ó Pai, possam sair mais e mais apaixonados pelo Senhor, no precioso nome de Jesus. Amém. Vamos assentar, irmão. Queridos, para nós o ano de 2015 é o ano da comunhão. E comunhão é muito mais do que estarmos juntos. Na última reunião que eu preguei, domingo atrasado, eu iniciei essa série. É o ano da comunhão, é o ano do amor. E nós falamos muito sobre esta palavra, amor. Eu estarei sempre pregando aos domingos, pela manhã, uma mensagem. E na noite, às 18 horas, é o mesmo tema, só que com outro enfoque. Então, o que eu vou plantar no coração de vocês hoje, pela manhã, os irmãos que estão me assistindo pela TV vão estar acompanhando. Mas à noite, às 18 horas, eu vou continuar, não a mesma mensagem, mas o mesmo princípio, porque queremos caminhar, levando a igreja nesse ano a experimentar algo. Porque o ano da comunhão não é um ano para ser ensinado, é um ano para ser vivido. A palavra de Deus não nos foi dada simplesmente para nós estudarmos. A palavra do Senhor foi nos dada para que nós pudéssemos nos alimentar dela. E nós nos transformamos naquilo que nós comemos também. Por isso, nesse ano da comunhão, que o Senhor nos dê toda a graça. Queremos chegar no dia 31 de dezembro e cada irmão olhar um para o outro e falar assim: gente, como que você está diferente? E diferente não apenas do lado de fora, diferente no coração. Um coração mais e mais e mais apaixonado pelo Senhor. Hoje eu quero falar sobre o tema encorajemo-nos uns aos outros. Domingo passado, atrasado, nós falamos sobre amar. Amai-vos uns aos outros. Mas eu estou começando a trazer exatamente as palavras. Não é que eu sei grego assim, igual o pastor Gustavo, mas você sabe muito grego, né, Gustavo? Um pouquinho, mas o pouquinho dele é um pocão para mim. Mas eu tenho procurado estudar para dividir com os irmãos. Porque essa palavra, encorajai-vos, ela vem da palavra grega, parakaleo. Vamos falar esse nome esquisito? Parakaleo. Outra vez, parakaleo. É aquele que vai ao lado. Então, se eu vou ao lado do André, o André vai ser o quê? O meu parakaleo. Aquele que vai ao meu lado. Aquele que está junto de mim. É o meu parakaleo. É aquele que está ali para encorajar. E o sinônimo também dessa palavra é anime-se uns aos outros, consolem uns aos outros. Então, encorajai-vos uns aos outros, anime-se uns aos outros,
consolem uns aos outros. A igreja não é aquilo que muitas vezes as pessoas imaginam. Você senta no banco, canta, ora, ouve a pregação e termina, cada um vai para o seu cantinho. Não, a vontade do Senhor, a igreja ela pode ser grande com um número infinito de membros, mas ela tem que se expressar de uma forma tão pequena, onde cada um tem a oportunidade de viver a fé. A nossa fé não é simplesmente para ser estudada, ela é para ser praticada. É por isso que nesse ano eu gostaria tanto de chegar no dia 31 de dezembro e ver e poder dizer assim, não tem um membro de Lagoinha que esteja fora de uma célula. Nenhum. Queremos trabalhar, temos orado, temos jejuado, para vermos realmente cada membro sendo cuidado, cada casa sendo transformada também, como se fosse um lar, uma casa, para abrigar uma célula. Queremos ver Belo Horizonte sendo cheia da glória do Senhor, através da glória do Senhor na vida de cada um dos irmãos. Então, por isso, encorajem-se uns aos outros, animem-se uns aos outros, consolem uns aos outros. Paracaléu, chamar ao lado. Basicamente para exercer três coisas. Exercer uma pressão positiva para animar e para consolar. Então, o que é isso? Romanos capítulo 15, o versículo de número 30. Romanos capítulo 15, o verso de número 30. Quando você olha o apóstolo Paulo, você vai ver sempre ele nunca vivendo sozinho. Ele sempre tinha essa compreensão de estar no corpo. A igreja é o corpo, a igreja é a família do Senhor aqui na terra. E é esse momento que ele ora dizendo, rogo-vos, pois irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Note que Paulo, ele subiu, foi arrebatado, foi até o terceiro céu, viu tanto de Deus, viu a glória do Senhor. Um homem que, se você olha o currículo dele, era um homem que podia se apresentar e falar assim, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Mas ele era igualzinho a mim e a você. Ele não era um anjo. E ele necessitava de gente, de carne e osso, para encorajá-lo. E ele faz essa oração aqui no verso 30, ele pede, rogo-vos, pois irmãos. E ele coloca aqui nessa súplica dizendo, rogo-vos, pois irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus, a meu favor. Igreja não é aquilo que muitas vezes as pessoas estão anunciando pela TV ou pelo rádio. Igreja é família. Não existe isso de crente avulso. Não existe um crente no Senhor Jesus sozinho. Nós somos o corpo. E a grande necessidade é algo que nós estamos vendo e queremos ver durante todo esse ano. É exatamente esse desabrochar da comunhão. Mas não no sentido intelectual, mas na prática. Quando lemos sobre isso aqui, Paulo dizendo, olha, eu quero que vocês façam isso. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo das orações a Deus a meu favor. Será que Paulo não podia orar por ele mesmo? Podia. Mas ele pede para os outros orarem por ele. Orarem por ele. Não é para fazer uma torcida, mas orarem, ter essa comunhão. Quando você lê em Atos capítulo 11, verso 33, encorajar é animar. Animar não num espetáculo, não animar como um palhaço fazendo o povo ficar animado, não é nada disso. É trazer novamente o ânimo. Diz aqui, Atos capítulo 11, o verso de número 23. Atos 11, o verso de número 23, diz assim,
Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Se teve um homem que foi um encorajador nas Escrituras, foi Barnabé. E Barnabé foi enviado para Antioquia. E quando ele chega lá em Antioquia, era exatamente algo assim, tão novo, tão diferente, tão diferente. Não era um povo assim, não era um judeu que tinha se tornado cristão, eram gentios. Mas quando Barnabé chega, diz assim, tendo ele chegado e vendo a graça de Deus. Quando ele chegou, ele viu a graça de Deus. Muitas vezes nós queremos ver a mesma doutrina, queremos ver o mesmo costume, queremos ver coisas assim, mas Barnabé, quando chega ali em Antioquia, o modo das mulheres vestirem era tão diferente do modo lá das mulheres de Jerusalém, era tudo diferente, mas ele viu a graça de Deus e alegrou-se, e exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. O encorajador é esse, que você sempre vai falar para ele, olha, permaneça no Senhor, permaneça, 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 permaneça. No capítulo 14, verso 21 e 23, Atos 14, 21 e 23, tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia. Verso 22, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Algumas pessoas têm uma visão tão errada do que seja fé. Alguns acham que, vem para Jesus, a sua vida vai ficar tão gostosinha. Vem para Jesus que nunca vai ter nem uma unha encravada. Venha para Jesus, sabe, não é isto. O Senhor não prometeu isto. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias. É a promessa que Ele deu. É algo diferente. A fé cristã não é isso. É aqui Paulo, no verso 22... ele diz, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Nesses últimos dias, nós temos visto como que a igreja tem sido tão perseguida. Em alguns países, onde a fé evangélica é proibida. O simples fato de você ter uma Bíblia, só o fato de ter uma Bíblia, significa passar o resto da vida preso. Na internet, centenas e centenas de irmãos sendo degolados, casas sendo destruídas, famílias sendo arrasadas. E na loucura, as pessoas fazendo isso, achando que isso é que vai agradar a Deus. Quando lemos aqui, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé. Permaneça firme na fé. Firme na fé. Tenha raízes na igreja. Firmes na fé. Mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Hoje vivemos um evangelho tão light. As pessoas vão na igreja apenas assim, não, eu não vou porque não tem nem lugar para estacionar o carro. Eu não vou porque não tem ar-condicionado. Eu não vou por isso e por aquilo. Eu fico pensando, onde está? É verdade que um dia a gente pode ter ar-condicionado, no novo tempo vamos ter. Eu moro perto do Mineirão. Em dia de jogos, as pessoas param 3, 4 quilômetros do Mineirão para assistir um jogo de futebol. Mas as pessoas, alguns dizem assim, não vou na igreja porque não tem lugar para estacionar. Sabe, é tão diferente.
a nossa fé, a nossa paixão pelo Senhor. Ou Jesus, Ele é tudo na nossa vida, ou Ele nunca será alguma coisa. Ou Ele é o primeiro, ou Ele nunca será o segundo. Nunca. No momento quando entregamos nossa vida ao Senhor, Ele passou a ser o nosso Senhor, nosso amo, nosso dono. Somos apaixonados por Ele. E quando somos apaixonados, nada fazemos que seja um sacrifício. É tão diferente. E aqui, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Você entrou no reino quando foi salvo, mas não pense que a vida parou ali. Existe tanto no reino. O reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus é justiça. O reino de Deus é paz. O reino de Deus é alegria no Espírito Santo. O reino de Deus se manifestou na pessoa do Rei, que é Jesus. E quando nós vivemos essa realidade, por isso nós temos que animar o irmão. Faça assim, meu irmão. Dê uma sacudida nele. Sacuda seu irmão aí, dá uma sacudida. É isto. Quando você pode chacoalhá-lo, falar, meu irmão. Sabe aquilo que os nossos olhos nunca viram, nossos ouvidos nunca ouviram, e nem tão pouco chegou ao nosso coração. É o que Ele tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que o servem, para aqueles que o buscam. Pode aplaudi-lo mesmo. É essa a realidade. Paracaléu é também consolar o irmão. Em 2 Coríntios, capítulo 7, 2 Coríntios, capítulo 7, o versos 6 e 7. 2 Coríntios, capítulo 7, versos 6 e 7. Diz assim: porém Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. E não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-nos à vossa saudade, o vosso pranto, o vosso zelo por mim, aumentando assim o meu regozijo. Porém, Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Paulo estava vivendo um momento, depois de ter sido tão perseguido, depois de ter sofrido tanto, tão machucado, Deus não mandou um anjo para consolar. No Velho Testamento, Deus mandava anjos. Mas nessa época, Ele manda anjo. Mas anjo que come arroz, feijão, abobrinha, angu e carne moída. Anjo de carne e osso. Pega em você. Quem levou o consolo ali para Paulo? Porém, Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Sabe quando você encontra um irmão? É por isso que a igreja, não importa o número que ela venha ter de membros, estamos buscando 10% de Belo Horizonte até 31 de dezembro de 2020. Se fosse hoje, seria em torno de 240 mil membros. Mas não olhamos o número, olhamos cada pessoa. E é algo que você tem que guardar, meu irmão. Você não vai conseguir tocar esses mais de 60 mil membros hoje que temos. Mas quando você está numa célula, aquele grupinho ali de 10, de 8, de 12, de 15, você toca, você chega, ele se importa, ele te vê, ele te conhece. Só de você chegar,
Ele sabe que alguma coisa está acontecendo. E diz aqui, porém Deus que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Nos consolou com a chegada de Tito. Mas olha o verso 7. E não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-nos à vossa saudade, o vosso pranto, o vosso zelo por mim, aumentando assim o meu regozijo. Olha no capítulo 2. 2 Coríntios, capítulo 2, o versos 6 e 7. Havia um moço que havia bagunçado a vida dele de uma forma tão terrível. E no verso 7 e 8 diz assim: de modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza, pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. Como igreja, cada um é parte do corpo. Não existe uma parte assim, um apêndice, uma parte que parece que não tem uma validade. Todos. E você tem que guardar isso no coração de uma forma tão intensa. Quando você lê Hebreus capítulo 3. Hebreus capítulo 3, verso 12 e 13. Hebreus capítulo 3, versos de número 13 e 14. Algo que temos que viver e experimentar nesse ano da comunhão. Diz assim a palavra, Hebreus 3, 12. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Verso 13. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Exortai-vos mutuamente. Exortar não é fazer isso não. Exortar é você mostrar o caminho. Exortar é você advertir. Mas a única maneira de você ser exortado é se você estiver junto. Você não pode vir aqui só, nem eu vou na igreja, fiz lá a minha obrigação. Eu tinha um tio que era católico, e eu era bem pequeno, e ele veio em Belo Horizonte, e foi ali na igreja de São José, na Afonso Pena. E ele chegou, assistiu a missa das 7, ele achou estranho que tinha missa 8, missa 10, missa às 11, até meio-dia, uma atrás da outra. Aí ele chegou em casa bufando, minha mãe chamava Arminda, e ele disse assim: Arminda, assisti missa para o ano inteiro. Não é isso, não é uma obrigação, não é isto. Quando lemos aqui, pelo contrário, exortai-vos mutuamente. Eu preciso ter essa compreensão da mutualidade. Eu dou, eu recebo. Você não pode ficar sozinho. Você não pode ficar sozinho, meu irmão. A igreja é o corpo, você não pode ficar só. Se eu cortar meu dedo, sabe o que vai acontecer? Daqui a pouco, ele vai começar a feder. Mau cheiro, está morto. Ele tem vida só porque está ligado, só porque está ligado. Se você não estiver ligado, meu irmão, você pode vir assistir a reunião? Pode, querido. Mas não é o plano de Deus, não é esse. É que você tem essa compreensão do corpo. Você recebe, mas você vai dar também. Por isso está escrito, pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia. Mas como você vai receber isso? Só se você estiver junto, durante o tempo que se chama hoje. Essa palavra, paracaléu, ela tem basicamente alguns sentidos. E eu vou ler nas Escrituras onde encontramos essa palavra paracaléu, chamar ao lado. Primeiro tem o significado de pedir, rogar, suplicar. Vamos falar? Pedir, rogar, suplicar. Outra vez? Pedir, rogar, suplicar. Mateus capítulo 14,
o verso de número 36. Mateus, capítulo 14, o verso de número 36. Onde encontramos esta palavra paracaléu aqui? Em Mateus 14, 36, diz: e lhe rogavam que ao menos pudessem tocar na orla da sua veste, e todos os que tocaram ficaram sãos. Paracaléu tem significado de pedir, rogar, suplicar. E lhe rogavam que ao menos pudessem tocar na orla da sua veste, e todos os que tocaram ficaram sãos. Mateus 18, o verso 32, onde novamente encontramos paracaléu, mas agora com o sentido de súplica. Então o seu senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. E essa palavra que me suplicaste é paracaléu. Em Marcos, capítulo 5, verso 17 e 18. Marcos, capítulo 5, 17 e 18. E entraram a rogar-lhe que se retiraram-se da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. E entraram a rogar-lhe, e também aquele ex-endemoniado estava agora suplicando. Paracaléu é pedir, é rogar, é suplicar, como no capítulo 8, o verso de número 22. Então, quando você lê as Escrituras, quando você encontrar essa palavra pedir, rogar e suplicar, é a palavra paracaléu. Diz assim, Marcos 8, 22. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Em Lucas capítulo 8, o verso 41, encontramos mais uma vez essa palavra paracaléu, pedir, rogar, suplicar. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa. Essa expressão paracaléu, pedir, rogar, suplicar, algo que só pode existir de uma forma tão intensa na expressão da igreja, do corpo. Nesse ano da comunhão, é esse ano de vivermos esta palavra de uma forma muito intensa. Em Atos capítulo 16, o versículo de número 9. Atos 16, o versículo de número 9. Atos 16, o verso de número 9. À noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Essa expressão aqui, estava em pé, um varão macedônio, e lhe rogava, pedia: passa a Macedônia e ajuda-nos. No capítulo 21, o verso 12. Atos 21, o versículo de número 12. Quando ouvimos essas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Essa palavra aqui, rogamos, é a palavra paracaléu, chamar ao lado. Em 2 Coríntios, capítulo 12, o versículo 8. 2 Coríntios, capítulo 12, o verso de número 8. Diz assim: por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Esse pedir aqui é a palavra paracaléu. 3 vezes. O verso 7, o que ele pedia?
E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Esse sentido da palavra palakeléu: pedir, rogar e suplicar. Mas ela tem o sentido também de alentar, confortar e consolar. Você e eu devemos ser um paracaléu. Vamos falar? Paracaléu. Chamar ao lado para fazer o quê? Para alentar, para confortar e para consolar. Vamos falar? Alentar, confortar e consolar. Você vai encontrar esta palavra com esse sentido nesses versos que vamos ler agora. Porque esta é a vontade do Senhor. Em Mateus capítulo 2, o verso 18. Pela primeira vez no livro, em Mateus capítulo 2, 18, há um texto lá do Velho Testamento. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, inconsolável, porque não mais existia. Diz aqui, Mateus 2, 28. Nessa hora da dor, a necessidade de um paracaléu. Eu vejo de uma forma muito bonita aqui na igreja. Normalmente os irmãos que estão numa célula, ele passa a ter com eles assim um vínculo de amizade muito grande. Eles têm um cuidado mútuo. É muito normal terminar a reunião de domingo e eles irem almoçar juntos, um na casa do outro ou num restaurante. Eles estão juntos. No período de férias, existem células que vão, todos os membros dela saem de férias. Num feriado, quase sempre a célula se reúne e os irmãos fazem um churrasco, passam dias juntos. Muitas vezes a pessoa imagina assim: pastor, mas se eu for assim, a minha vida não vai ter, a pessoa vai entrar na minha vida. Querido, não é uma questão da pessoa entrar na sua vida. É que você vai ser uma bênção, um paracaléu. Não é tanto aquilo que você vai receber, mas é o tanto que você vai dar para alentar, confortar e consolar. Quando você lê Atos capítulo 15, o verso de número 32, não vou ler antes Lucas 16, 25. O lugar onde não tem encorajamento, sabe aonde? É no inferno. O lugar que não tem encorajamento é no inferno. E aqui vamos encontrar essa palavra aqui, paracaléu, nesse momento aqui. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens na tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui está ele consolado, e tu em tormentos. No inferno não há paracaléu. Não existe ninguém para consolar. Não existe ninguém para confortar. Não existe ninguém para alentar. Por isso que esse texto diz aqui. Isso é para nós vivermos aqui. Sabe quando você estiver lá no céu? Lá não você vai precisar de ninguém mais para te encorajar. Porque não vai ter pecado, não vai ter demônio, não vai ter diabo, nada disso. Mas lá no inferno, diz aqui: agora, porém, aqui, ele está consolado, e tu em tormento. O tormento, muitas pessoas dizem, o inferno é aqui. Para muitas pessoas, o inferno começa aqui. A solidão é um inferno. A solidão é um inferno. A solidão é um inferno. Deus, quando criou o homem,
Logo depois de haver criado, ele disse: não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só. Porque se você está sozinho, você está sozinho. A igreja não é lugar das pessoas ficarem sozinhas. A celebração, nós estamos aqui, milhares de pessoas reunidas. Mas não pode acontecer isso quando termina, cada um vai para o seu cantinho, e semana que vem a gente entra de novo. Não é assim. Durante a semana, quando você está na sua célula, querido, isso espraia. Vai ter o alento, o conforto, o consolo. Em Atos capítulo 15, o verso 32. Atos capítulo 15, o verso de número 32. Diz assim: Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Consolar os irmãos. É aqui a palavra paracaléu. Consolar os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Quem está aconselhando você? Quem está aconselhando você? Quem está confortando você? Meu irmão, faça o propósito. Nesse ano, não fique sozinho. Deixe a igreja cuidar de você. Deixe a igreja cuidar de você. Porque se você estiver só, você está só. Mas quando você está numa célula, mas na minha célula eu já fui, eu não gostei, o moço que dirigia tinha mau hálito, ele larga para lá. Se não deu certo naquela, fica numa outra, mas deixa a gente cuidar de você. Você não pode ficar sozinho. Os irmãos Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. No capítulo 16, o verso 40. Logo depois lá que Paulo experimenta aquele momento lá em Filipos, foi preso, o carcereiro depois ele converte, e diz assim o verso 40, tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram, então partiram. Note bem que Paulo, quando ele sai da casa lá do carcereiro, depois de batizar a família toda dele, vai para a casa de uma mulher, a casa de Lídia. É como se fosse uma célula. E diz assim, vendo os irmãos, os confortaram. Sabe quando você dá, você recebe. É como um eco. Quando você chega num lugar que tem um eco, e você diz assim, oi! O eco responde, oi, 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 oi. Se você chega num lugar e grita assim, maldito! O eco responde, maldito, 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 maldito. Volta tudo para você. Quando você chega e grita assim, eu te amo! Como que o eco faz? Ah, não, se fez um eco que não é eco, vamos falar um eco mesmo? Eu te amo! Mas é tão interessante que fica assim, eu te amo. A vida é assim, irmão. A igreja é isso. Nesse ano da comunhão, esse ano para você não perder isso. Tendo se retirado do carro, dirigiram-se para a casa de Lídia. E vendo os irmãos, os confortaram. Ele não saiu de lá, vida, desgraça, nunca mais, vou chutar o balde, apanhei tanto, aconteceu isso. Querido, você não é mais desse mundo. Seus valores são outros hoje. Esta realidade tão forte para o seu coração. 1 Tessalonicenses capítulo 3. 1 Tessalonicenses capítulo 3. Versículos 1 e 2. Pelo que não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas.
E enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos. Timóteo chega para fazer esse ministério, confirmá-los na fé e exortá-los também. No capítulo 4, verso 18. Capítulo 4, verso 18. Aí a palavra paracaléu, que é confortar. Diz assim: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Sabe aquele momento da gente consolar? Da gente consolar. Ontem, quando eu fiquei sabendo do Breno, do infarto dele, eu fui lá para o hospital. Era ali o Hospital Resoleta Neves. A enfermaria, aquela quantidade de gente ali. Todo mundo assim, sofrido, machucado, e outros assim, com soro, e pendurado, e aqueles gemidos. Quando eu cheguei perto do Breno, ele olhou para mim. Sabe, eu não falei nada para ele. Mas os olhinhos dele começaram a brilhar. Eu abracei o Breno, beijei o Breno, e sem precisar falar nada. Passei a mão na cabeça dele e disse: você está ficando careca, viu? Ali estava aquele moço, 29 anos, com um infarto. Nós somos chamados para estar ao lado. Aqui, quando lemos o texto de uma forma assim: consolai-vos, pois, uns aos outros. Consolar é ser esse paracaléu. Você leva o consolo. Leva o consolo. Leva o consolo. Sua presença. Igreja não é aquilo que as pessoas me imaginam. Ah, vem para a igreja, você vai ter uma frota de caminhão, 19 apartamentos, 8 transatlânticos. Querido, é outra realidade, isso não é igreja. É algo diferente. Você pode ter 18 apartamentos, não tem problema nenhum não. Mas você, aos olhos do Senhor, tudo que Ele quer é que você seja também esse paracaléu. Porque quando você age assim, você está vivendo o que é ser igreja. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, só virar um pouquinho. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versos 16 e 17. Diz assim: ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo, e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna, fale comigo, eterna consolação e boa esperança pela graça, consolem o vosso coração e vos confirmem em toda boa obra e boa palavra. Aqui a palavra paracaléu. É Deus esse paracaléu. Não de vez em quando, olha o texto, ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo, e Deus o nosso Pai, que nos amou. E diz o texto, e nos deu o quê? Eterna consolação. E mais que eterna consolação diz, e boa esperança pela graça, consolem o vosso coração, e vos confirmem em toda boa obra e em toda boa palavra. 2 Coríntios, capítulo 1. Vamos nos colocar em pé. Queria que a Ana preparasse o hino para nós cantarmos agora. Vamos ficar em pé. 2 Coríntios, capítulo 1. É ficar em pé não é para sair não, hein? Encoraje o irmão, seja um encorajador, hein? Um paracaléu.
Eu quero que você acompanhe comigo. 2 Coríntios 1, verso 4. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Preste atenção, olha o verso 4. É Ele, o Senhor Deus, que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Nós só podemos dar aquilo que temos recebido. Aqui a palavra diz, olha o verso 6 agora. 2 Coríntios 1, verso 6. Mas, se somos atribulados, é para vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Capítulo 2, o verso 7. Já lemos. De modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. No capítulo 7, 2 Coríntios, capítulo 7, o verso 6 e o verso 7. Porém Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. E não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-nos à vossa saudade, o vosso pranto, o vosso zelo por mim, aumentando assim o meu regozijo. Capítulo 6, 7 ainda, verso 13 agora. Foi por isso que nos sentimos confortados. E acima dessa nossa consolação, muito mais nos alegramos pelo contentamento de Tito, cujo espírito foi recriado por todos vós. No capítulo 13, o verso 11 agora. Paulo, despedindo, ele diz: quanto ao mais, irmãos, a Deus. E ele usa a palavra paracaléu. Aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede do mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz estará convosco. Colossenses, capítulo 2, o verso 2. Colossenses 2, verso 2. Paracaléu. Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. Capítulo 4, verso 8. Capítulo 4, verso 8. Vamos começar do 7. Colossenses 4, 7 e 8. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro, e conservo do Senhor, de tudo vos informará. Eu vou-lo envio, com expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de o quê? Alentar o vosso coração. E o último verso que eu quero ler nesta manhã com os irmãos. Efésios 2, o verso 22. Efésios 6, 22. Foi para isso que eu vou-lo enviei, para que saibais a nosso respeito, e Ele console o vosso coração. Encorajemo-nos uns aos outros. Anime-se uns aos outros, consolem uns aos outros. Paracaléu, pedir, rogar, suplicar, alentar, confortar, consolar.
Põe sua Bíblia sobre o banco. Dê a mão ao irmão que está ao seu lado. Se tem alguém assentado, levante em nome de Jesus. Se for um paralítico, exerça fé para ele se levantar. Levante a mão do seu irmão pelos corredores também. Dê as mãos pelos corredores. Nós queremos viver o que cantamos hoje no início da reunião. Como é precioso, irmão, estar bem junto a Ti. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um. Queremos viver essa realidade, irmãos, no ano da comunhão. Queremos ser um paracaléu para o nosso irmão. Levante a mão dele e cante essa verdade. Dá-nos esse amor, Senhor. Esse amor jorre dos nossos corações para com o nosso irmão. Aperte a mão do seu irmão e cante para ele. Como é precioso. Como é precioso, irmão, estar bem junto a Ti. E juntos, lado a lado, andamos com Jesus e expressamos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir. Perdoa-me, irmão. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. É precioso, como é precioso, como é precioso, irmão, estar bem junto a Ti, bem junto e juntos lado a lado, andamos com Jesus e expressamos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida, aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir. Perdoa, meu irmão. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Diga, somos um no amor de Jesus. É o seu amor que nos une. Somos um no amor de Jesus. Somos livres desse amor. Aleluia. Aleluia!
Daqui a alguns minutos você vai sair. Mas agora você vai ser um paracaléu. Faça assim com as suas duas mãos. Se você está ao lado da sua esposa, você vai colocar essas duas mãos abençoadas no ombro dela. E ela vai colocar as mãos abençoadas no seu ombro. Se não for marido e mulher, então um homem vai pôr essas duas mãos no ombro de um irmão. E uma irmã vai colocar. Agora ore por ele. Ore, você vai dizer: meu irmão, eu vou ser um paracaléu para você agora. Ore por ele. Ministre a vida do seu irmão. Marido, ministre a vida da sua esposa. Pai, ministre a vida do seu filho. Cada irmão que está aqui, um homem orando com um homem, uma mulher orando com uma mulher. Esse é um momento precioso. É o momento de você trazer a graça do Pai, o favor do Senhor, a manifestação da bondade do Senhor, no precioso nome de Jesus. Senhor, nesta hora, vá movendo com tanta graça e com tanta liberdade no meio da congregação, Senhor. Ó Deus, eu coloco cada esposo, cada esposa, Senhor, nas mãos do Senhor. Invoco a Tua graça de um modo tão especial sobre cada família aqui representada. Eu oro, Senhor, por esses que estão sozinhos. Senhor, ó Deus, que ele possa se achar, ó Pai, na vida da Tua igreja. Senhor, que possamos viver nesse ano da comunhão. Senhor, ó Deus, que possamos viver um encorajando o outro, um animando o outro, um trazendo alento ao outro, um vivendo, Senhor, expressando aqui na terra toda a Tua vontade, todo o Teu querer. Venha, Senhor, de um modo tão glorioso nesta hora, trazer sobre a vida de cada um dos Teus filhos, Senhor, a manifestação da Tua própria vida, levando-nos, ó Pai, a vivermos tão intensamente o Teu sonho aqui na terra. Senhor, eu cobro os Teus filhos, ó Pai, com a graça do Senhor, com o Teu Santo Espírito, para que o inimigo não possa jamais roubar essa semente que foi plantada, que eles escolham viver sobre a graça da bênção e do favor do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Está quente, mas dê um abraço suado no seu irmão, esse que você orou. Ao lado da sua esposa, se você está com ela, dê um beijo estalado. Isso quer ser um marido paracaléu, aleluia. Coloque suas duas mãos sobre seu peito agora. Olhe para mim. Psh. Ninguém antes, só o Espírito Santo. Deus tem aqui na terra sua família. Deus tem uma família. Está escrito em 1 João, está escrito em João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, nos que creem no seu nome. Há um momento quando nós nos tornamos filhos de Deus. Todos nós somos criaturas de Deus, mas há um momento que nos tornamos filhos, quando tomamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Quem sabe você é alguém que um dia andou nos caminhos dele, se deleitava nele, mas tantos escândalos vieram, situações que bagunçaram, e você se desviou. E hoje veio uma saudade, você veio aqui. Hoje é o dia da sua reconciliação. Ou você, que até hoje não entregou sua vida a Jesus, é o dia da entrega. Com a mão no coração, feche seus olhos. Eu queria que você se identificasse com os milhares que estão aqui, e milhões que talvez estejam nos assistindo pela TV, pelo rádio. Ore comigo dizendo: Senhor Jesus, eu já ouvi tanto do Senhor. Eu sei que o Senhor morreu na cruz para me salvar. Eu reconheço que sou um pecador miserável, condenado. Eu não consigo salvar a mim mesmo pelas minhas obras. Mas nesta hora, eu abro o meu coração e eu me entrego a Ti. Entra agora na minha vida. Eu Te recebo
como meu Senhor e meu Salvador. E eu, Jesus, que um dia andei contigo, mas me desviei, agora eu volto na certeza do teu perdão. Continue com seus olhos fechados. E eu quero fazer uma oração sozinho por você. Você não vai repetir essa oração, mas eu quero orar por você que pela primeira vez orou dizendo: Jesus, entra na minha vida. Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Ou você que estava desviado e hoje volta aos caminhos dele. Para que eu ore por você, eu peço um sinal da sua parte. Que você levante uma das suas mãos no seu lugar. Eu quero ver a sua mão levantada. Você que hoje entrega a sua vida a Jesus, você que volta aos caminhos dele, levante bem alto sua mão. Aquele moço lá em cima de blusa vermelha, listada de branco, levante mais alto que você puder a sua mão. Eu quero ver a sua mão erguida. Eu estou vendo essas mãos erguidas, sem constrangimento algum. Enquanto todos estão com os olhos fechados, orando, erga bem alto a sua mão. Eu quero ver a sua mão erguida, quero ver. Esta é a hora de Deus para você. Agora pode abrir os olhos. Eu vou pedir que você faça algo. Ninguém vai andar agora, porque eu preciso dos corredores todos vazios. Eu vou pedir que todos vocês que levantaram as mãos, desde aquele moço lá em cima de blusa vermelha, listada de branco, desça do seu lugar e venha até aqui à frente. Todos vocês, todos. Esta é a hora de Deus para a sua vida. Você que hoje toma Jesus como seu Senhor e Salvador, nós vamos cantar: eu sei que foi pago um alto preço. E o preço que Jesus pagou ali na cruz, Ele derramou o seu sangue, para que você pudesse ser salvo e vir para a família de Deus. Enquanto cantamos, deixe seu lugar e venha. Este é o momento do céu para a sua vida. Eu sei vem. que foi pago um alto preço. Vem. Para que contigo eu fosse um meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Vocês que estão aqui ajoelhados, podem ficar em pé. Chega aqui bem pertinho de mim. Você que está aí no seu lugar, mas você sabe que seu lugar não é aí, é aqui. Não tenha nenhum constrangimento. Nós somos a família de Deus para receber você. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Chega aqui bem perto de mim. Mais vidas estão chegando. Até o moço de camisa vermelha e listada de branco está vindo. Esse é o momento do céu para a sua vida. Esse é o momento. Igreja, estenda as mãos agora. Senhor, na autoridade do nome de Jesus, quebramos dessas vidas, Senhor, todo o poder das trevas. Ligamos estes corações ao Teu coração, para que a partir de hoje possam fazer parte da Tua família, possam experimentar a graça do perdão e da vida eterna. Senhor, eu coloco esses corações dentro do Teu coração, para que vivam a partir de hoje como filhos amados e queridos do Senhor, em Teu precioso nome. Amém. No momento quando você disse Jesus,
O nome Jesus significa Salvador. Nesta hora, quando você falou, entra na minha vida, Ele entrou, para nunca mais te deixar. Tudo será tão novo para vocês. Mas vocês têm, a partir de hoje também, uma família. Uma família que você vai poder contar com ela. Eu quero que você conheça a sua nova família. Eu vou contar até 3. Quando eu falar 3, eu vou pedir que você vire para você conhecer a sua nova família. Olha para mim. 1, 2, 3. Vire agora, olha. É a sua família. Sem qualquer falsidade, Te abençoo. Te abençoo. Te abençoo. Te abençoo. a glória do Senhor, Te abençoo. a Te abençoo. Te abençoo. Te abençoo. Te abençoo. Te abençoo. Te grande amor de Te Cristo. abençoo. Eu preciso Te abençoo, de querido. ti, Te abençoo. irmão. Esse Era. Deus és para mim. Era. Vamos aplaudi-los. Bem-vindos à família de Deus. Aleluia.